Olá pessoal, tratemos hoje da súmula 323 do Supremo Tribunal Federal. Segundo a qual não é lícito à autoridade apreender mercadorias como forma coercitiva para a cobrança de tributos. Essa é uma súmula antiga, mas tão antiga quanto desrespeitada. Embora ela seja bastante antiga, nós sabemos que as autoridades as desrespeitam diariamente, apreendendo mercadorias exatamente como forma coercitiva para a cobrança de tributos. Qual a razão de ser desta súmula? O que o Supremo Tribunal Federal está proibindo através da súmula, ou está declarando que a Constituição proíbe, é o exercício das próprias razões ou fazer justiça de mão própria. A administração pública não pode, entendendo que possui um tributo que lhe é devido, apreender as mercadorias do contribuinte como forma de exercício da chamada autotutela. Se existe um tributo devido, ele deve ser cobrado pelos caminhos que o ordenamento jurídico oferece para tanto. Deve ser feito o lançamento. Se já foi feito o lançamento, o valor lançado deve ser objeto de execução, deve ser objeto de cobrança pelos meios legais, assegurada a ampla defesa ao contribuinte, para que se permita o controle da legalidade da cobrança. Afinal de contas, as autoridades não são infalíveis e a cobrança pode padecer de alguma ilegalidade. Quando se apreende uma mercadoria como forma coercitiva para a cobrança de um tributo, o que se está fazendo é uso de um meio oblíquo de cobrança que não apenas viola o devido processo legal, não apenas impede o contribuinte de exercitar a ampla defesa, como, de qualquer forma, cerceia a sua liberdade empresarial, cerceia a sua liberdade de iniciativa. Essa súmula consagra, juntamente com outras, como a 70 e a 547, que serão comentadas aqui neste quadro ao seu tempo, ela consagra o que se costuma chamar de repulsa do Supremo Tribunal Federal ao que ele chamou de sanções políticas, que são aquelas ações do Estado, aqueles meios de cobrança coercitivos que tangenciam, que violam, que driblam o devido processo legal, que driblam as garantias do Estado de Direito. Isso implica um retorno, um retrocesso de séculos a uma época em que o tributo não era pautado, a sua cobrança, não só a sua instituição, mas os meios de cobrança não eram pautados pela legalidade, pela constitucionalidade, pelo devido processo legal. Em vídeos posteriores trataremos destas outras súmulas, mas eu devo dizer que há algum tempo, num curso de pós-graduação, tive um aluno que era defensor e que explicou que não é só o fisco que usa das sanções políticas, outros credores também fazem uso delas, e elas, na medida em que violam o devido processo legal, violam a garantia de ampla defesa, na medida em que são limitações desproporcionais a direitos fundamentais que não guardam nenhuma relação com aquilo que se pretende cobrar, por isso são inconstitucionais. E a história que esse meu ex-aluno de pós-graduação, que era defensor público, contou, foi que ele tinha uma assistida, uma pessoa que usava dos serviços da Defensoria Pública, que fazia sanções políticas. E aí eu disse, mas como que uma assistida sua realiza sanções políticas? Ele disse, é muito simples. Ela tem um filho, o filho recebe alimentos do pai, ela entrou com ação de alimentos, o filho entrou com ação de alimentos, o filho do qual ela tem a guarda entrou com ação de alimentos para que o pai pague uma pensão, e o pai paga a pensão, mas eventualmente o pai atrasa o pagamento da pensão. Antes, quando o pai atrasava o pagamento da pensão, essa senhora ia até a Defensoria Pública para que a Defensoria Pública peticionasse ao juiz, mas o processo era muito demorado, o judiciário era muito moroso, e isso às vezes fazia com que ela passasse algum tempo sem receber a pensão, até que o juiz determinasse que a pensão fosse paga, sob pena de prisão, etc. E aí então o pai da criança pagava a pensão. E então ela descobriu uma fórmula, e o meu aluno só descobriu isso quando ela passou muito tempo sem procurar a defensoria, e até um dia ele a encontrou numa praça. Ele era defensor público no interior, ele a encontrou numa determinada localidade da cidade e disse, tá tudo bem, a senhora nunca mais foi na defensoria? E ela disse, não doutor, eu descobri uma fórmula ótima. E ele disse, o que foi? Toda vez quando chega o dia de o meu marido, meu ex-marido, visitar o filho, eu mando o filho lá para a casa da avó dele, em outra cidade bem distante, se ele não tiver pago a pensão. E ele disse, cadê o filho? Tá na hora da minha visita e tal. Aí eu digo, não, foi lá pra casa da avó dele, ele só vai voltar quando você pagar a pensão. E aí ele é que vai ter que ir pra justiça se ele estiver achando que eu estou tirando o filho do convívio dele, etc e tal. E aí ele vai e paga. É óbvio que a conduta dessa assistida era uma conduta indevida. Ela estava privando a criança do convívio com o pai, estava privando o pai do convívio com a criança,
direitos que eles têm e que independem do pagamento da pensão. O pagamento da pensão, se não acontece, deve ser sujeito a outras formas de cobrança, pois a mesma coisa acontece com a sanção política. A Fazenda priva o contribuinte do livre exercício de uma atividade econômica, algo que não guarda relação com a cobrança daquela dívida específica. Há um julgado do STF que excepciona isso em relação a empresas de cigarro. Um julgado específico que em relação a uma empresa de cigarro específico, porque considerou que o IPI teria função extrafiscal, o IPI teria uma função semelhante à daquelas imagens que são colocadas na carteira do cigarro. Então, se o IPI não fosse pago, não seria possível vender o cigarro, não por uma questão tributária, mas por uma questão de saúde pública e de concorrência. E por causa disso, só nesse caso da empresa de cigarro, o STF admitiu fazer um distinguish em relação a essa súmula. A súmula continua aplicável, ela continua válida, continua invocável pelo STF, não só ela, como a 70 e a 547 também, mas em relação a esse precedente da empresa de cigarro, o STF excepcionou a aplicação da súmula. É uma exceção questionável, porque ela foi feita em nome da saúde pública e da livre concorrência. É questionável porque as outras empresas de cigarro que concorrem com essa também fabricam cigarros que fazem mal. E as outras empresas de cigarro que concorriam com essa que a Receita Federal fechou porque não vinha pagando o IPI, e ela questionou em juízo a violação à súmula, e o Supremo entendeu que a súmula não seria aplicável porque se tratava de uma empresa de cigarro, essa empresa de cigarro detinha uma fração ínfima do mercado. E a fração maior do mercado era detida pelas concorrentes que inclusive atuaram como amicus curiae no processo, através do sindicato, para pedir que realmente fosse fechada aquela empresa. Então, em nome da livre concorrência, uma empresa de fração muito diminuta do mercado foi fechada em benefício de outras que já dominavam mais de 90% desse mesmo mercado. E também isso foi feito com base em informações que foram levadas aos ministros à margem do devido processo legal, porque eles se pautaram para julgar em fatos que foram levados por memoriais quando do julgamento do recurso extraordinário. Então, é um precedente que deve ser visto com muita reserva. Não só as reservas que o próprio STF fez a ele, mas as reservas que decorrem do próprio julgamento que não deveria ter acontecido como aconteceu. Colocarei na descrição do vídeo um artigo que publiquei sobre as sanções políticas e uma necessidade de elas serem revisitadas em função de novos precedentes do STF. Embora, como dito e repito, a súmula 323 siga aplicável, embora, infelizmente, nem sempre respeitada pelas autoridades. Até um próximo vídeo.